Boa noite a todos, estamos no ar. Não sei se hoje a audiência vai ser grande, se hoje a gente bate pelo menos o João Kleber na Rede TV, mas vamos começar. Começamos mais o terceiro episódio dessa temporada, é o terceiro, e hoje, pela primeira vez em 8 anos... Ih, não bota conta não, senão a gente vai entregar a idade. Em 8 anos, tá, vai. Eu não vou morrer no encontro com esta pessoa. Quem disse? Pela primeira vez eu não vou ser o holandês que carrega alguma coisa ilícita no coisa. Bom, a gente dando seguimento, hoje eu trouxe aqui alguém que eu aproveito para agradecer, porque foi representada, mas fez um discurso muito bonito, que ela sabe que eu gostei pra caramba, eu já disse isso a ela. Ela foi o quê mesmo? Como é que fala? Qual é o nome que dá? Paraninfa. Foi. Paraninfa da minha turma. Né? Eu me formei há um tempo atrás em Direito, e ela foi uma das professoras mais presentes da gente. Kícia, hoje ela é só minha, não é sua. #chupa Kícia. Tchau, pode ficar com ciúme. Luigi tinha acabado de nascer. Pois é. Aí eu tava lá com ele mamando loucamente, aí eu não podia ir, escrevi o meu discurso e leram para mim. Eduardo que leu, né? Dudu, professor Dudu que leu pra gente. E, enfim, eu ia filmar, mas o pessoal lá de casa foi ligando pro meu celular e ficou cortando os vídeos, né? Meus amigos ficaram me trollando, eu não consegui filmar o discurso dele. Mas, enfim, ela está aqui hoje para falar sobre esses 3 aspectos aí do canal, né, que a gente está se dedicando aí a mostrar, que as pessoas podem chegar ao lugar que devem chegar, sem precisar, como disse ontem o meu amigo anteontem o meu amigo que teve presente, de e sim dando um exemplo. Muito obrigado, mestra. Obrigada, eu que agradeço o convite. E é uma saudade enorme, né? Porque os alunos passam, aí a maioria não volta, a gente fica com aquela saudade. E Gabriel, inesquecível, como ele falou, ele morria, matava em todas as aulas. Era o grande delinquente. Mas é isso aí. Bom, para quem não sabe, eu sou professora de Direito Penal e advogada, exatamente. Então fazia parte do meu trabalho matar o Gabriel, dando exemplo, né, durante a aula, claro, né. Tinham outros 30 alunos na sala, mas eu que morri. Carol, deixa eu te perguntar. Fala. Peraí. Por que direito? Caraca, então, eu sempre quis fazer direito. Em algum momento eu até pensei, vou seguir a carreira diplomática e tal. No meio do caminho eu quis ser freira, quando eu era adolescente. Mas eu sempre quis fazer direito. Eu não sei, eu gostava de pensar assim nos direitos das outras pessoas e tudo. Só que eu achava que quem fazia direito tinha que decorar todos os códigos, né? Tinha que decorar tudo aquilo que estava escrito ali. Aí me dava um pouco de medo. Mas eu sempre quis fazer direito, assim, eu não tive dúvida na hora de escolher, não. Você, só um parênteses, você passou para sua mãe isso? O que? Passei. Vou entrar na live. Dirlane. Vocação mesmo, ela tá aqui, ó. Meu Deus. Dona Dirlane, um abraço para a senhora. Passei para a família toda, passei minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família inteira. Falava, Chuchu, né? Chuchu, eu vou falar Chuchu aqui, sabe. Chuchu sabe. Tomara que ela não fique com raiva que eu falei Chuchu. Olha, já temos 4 pessoas, já dá para ser patrocinado pelo Dolly. Alô, Dolly. Então, continua aí. Quer dizer, você foi, então, e escolheu. Eu sempre falo para o pessoal, os pessoal me perguntam por que direito, eu já queria. Mas aí, eu não tinha muita noção, assim, eu era um adolescente meio vago, assim, das ideias, e aí fiz TI. E aí eu lembro que eu comecei a fazer vestibular de Direito, mas todo vestibular de Direito, que é a faculdade, eu terminei TI com 18 anos, né? 19 no caso. E todo vestibular de Direito que eu fazia, sempre tinha uma festa no sábado e eu ia virado, né? Assim, Nossa. Não que eu goste de festa, né? Não que eu goste de ficar virando, mas assim, sempre calhava de ir, eu sempre ficava conversando com os amigos, eu não bebo nem nada,
Aí não passei. Aí um dia minha irmã foi para o Rio, eu passei, fui na faixa. E aí as pessoas me perguntam mesmo isso, né? Você sabe o código todo? Hein? Eu estou com um caso de previdenciário aqui. Eu não estudei direito previdenciário na faixa, porque ou fazia uma eletiva ou fazia outra. Hein? Fulano morreu. Aí cai um monte de coisa. Todo mundo pergunta mesmo se eu sei o código de cor. Eu não sei nem após que eu fiz, que foi direito processo civil. Eu não lembro o Código de Processo Civil, eu sei onde é que estão as coisas, mas eu tenho que ficar pesquisando. Após que eu estou fazendo de compliance agora, eu tenho que ficar pesquisando. Então, não é bem assim, né? Mas todo mundo acha que você vira advogado, vai salvar todo mundo, né? Vai vestir uma capa tem de que saber super-homem. tudo, Exatamente. E aí, deixa eu te perguntar, você falou que quis ser freira? Foi. Então, eu sou católica e hoje é um dia muito especial. Minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima e minha avó faleceu já, mas assim, eu lembro dela com muito carinho. Aliás, eu tô com uma saudade dela esse mês, assim, super. E aí eu devo muito à minha avó também, minha fé e tudo. E ela era muito devota de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu morei, eu sou do Ceará, vim pro Rio com 9 anos. Vim morar em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí veio só eu, minha mãe e meu pai na época. Eu não tinha minha irmã, Chuchu não tinha nascido, já não tinha nascido ainda. E aqui a gente não conhecia ninguém, né? Então, aí começamos a fazer parte de um movimento chamado da Mãe Rainha Vencedora 3 vezes Admirável de Xansta. Não sei se você já ouviu falar. Eu só consigo falar até 3 vezes admirável, essa outra parte eu não consigo, não. O pessoal lá da minha paróquia aí vai muito ao santuário dela, só que Isso. eu nunca aprendi a falar ela, nunca aprendi a falar. Schanstatt. Aí... Saúde. Aí a gente chegou aqui em Niterói e tal, e a gente conheceu a mãe peregrina e tudo. Aí eu era criança e, assim, sempre fui muito desinibida, sabe? Aí eu ia batendo na porta das pessoas para ver se alguém queria receber Nossa Senhora. E aí, assim, eu fiz amizade, minha mãe conheceu várias amigas e tudo. Meu pai trabalhava embarcado na época, então era muito só a gente. E aí eu fui fazendo muito parte desse movimento. Esse movimento eu fiz muito parte dele da minha infância toda, né, até minha adolescência, enfim, né, até eu parei de frequentar mais quando comecei a trabalhar, né, enfim. E aí fui parte das Apóstolas Luzentes de Maria, que é o grupo das meninas do movimento de Xansta, e depois que você cresce, da Juventude Feminina de Xansta. E fui para a Alemanha, conheci o santuário original e tudo. Eu era muito imersa nesse movimento. E fui dirigente de grupo e tudo mais. E aí, assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de entender e tudo. E o movimento de Xansta é um movimento maravilhoso, assim, ele tem um carisma muito legal. E é um carisma de você pegar tudo que acontece na sua vida, né, de bom, de ruim, e oferecer o capital de graças. O fundador do movimento Xansta, padre José Quentenes, ele foi um rapaz criado só pela mãe, né, no início ali do século XX, ele passou por 2 guerras, ele ficou em campos de concentração, em Dachau, e a ideia do movimento, assim, muito bacana, e engraçado, né, não estava nem no script falar isso, mas eu estou puxando aqui da memória coisas que eu sei do movimento desde sempre. E a ideia do movimento é que o homem também é um protagonista na sua salvação. Então, não é só Deus, Deus me salva e tal. Não, o homem também é protagonista na sua salvação e ele resgatou muito o papel de Nossa Senhora. Ele, né, estava ali na Europa e a Europa, mesmo a Europa católica, a Europa muito protestante, mas mesmo a Europa católica estava caminhando ali para o esquecimento da figura de Maria. E aí o padre Quentenes resgatou a figura dessa mãe protetora, porque ele era orientador espiritual dos meninos do seminário. Ele não era xanstatiano ainda, porque o movimento não tinha nascido, né? Veio nascer depois. Mas ele resgatou a ideia dessa mãe e também resgatou a ideia do homem como protagonista na sua própria salvação, nos próprios milagres. Então ele ensinou para os meninos o seguinte: olha, vamos oferecer tudo para o capital de graças. Então tudo que acontece com você, de bom, de ruim e tal, você oferece para o capital de graças. E o capital de graças é o combustível para a graça acontecer. Então, deixa o homem também como protagonista no processo do milagre e tudo. E trouxe Nossa Senhora, né, como a grande mãe dos meninos que iam para a guerra, iam para o campo de concentração. Imagina, um garoto lá com 14, 15, 16 anos.
E aí sim surgiu, né, o movimento Shansta. Eles pegaram lá uma casinha que era um depósito que guardavam coisas de jardinagem do movimento que ele fazia parte. E aí pediram aquela casa e cederam aquela casa, e lá eles colocaram a imagem de Nossa Senhora. E ali eles rezavam e tal. Então ali virou o Santuário de Shansta. E aí hoje em dia a gente tem réplicas, né, no mundo inteiro, o carisma foi se espalhando e tudo. E no Brasil, né, o Brasil teve uma coisa muito peculiar, que foi a imagem de Nossa Senhora peregrinando as casas. Isso aconteceu no Brasil, não aconteceu em lugar nenhum outro no mundo. O Brasil que criou isso. E Acabaram aí, de falar no chat isso aqui. o que do movimento? A pessoa está falando aqui, a minha amiga. Antigamente tinha umas capelinhas que passavam de casa em casa. Isso aí. Aí eu cheguei aqui, né, em Niterói, a gente não conhecia ninguém, e eu sempre muito apegada ao meu pai e tal. Eu lembro que assim que a gente chegou em Niterói, meu pai viajou, foi embarcar. E meu pai passava 4 meses embarcado e 1 mês em casa. E assim que ele viajou, eu, criança, fiquei doente, quase fiquei cega, do nada. Aí minha mãe me levou no oftalmologista. E aqui, minha mãe sempre conversando muito, conheceu uma amiga dela, que é amiga dela até hoje, tia Neuma. Aí tia Neuma, que vinha lá de Feira de Santana, que nordestino tudo se encontra, né? Tia Neuma tinha uma filha também e tal. E aí tia Neuma falou pra minha mãe da imagem. E aí minha mãe conheceu, aí a gente foi, eu fui batendo nas casas, fui conhecendo gente, aí a gente foi formando aquele círculo de amizades aqui, aí eu entrei no movimento como apóstola, depois como juventude feminina e tudo. E aí, como eu estava dizendo, eu estava muito imersa nesse movimento, e gostava pra caramba, o carisma é maravilhoso, aprendi muita coisa, e aí eu cogitei fazer parte das Irmãs de Maria de Shansta. Aí fiquei até uns dias lá, no Santuário de Atibaia, enquanto a minha mãe fazia um retiro, eu fiquei lá no lugar em que as meninas ficavam, né, que queriam ser freiras e tudo, mas não era muito para mim não, né, e aí, enfim, não segui essa vocação. Mas eu tenho amigas que fizeram parte da Juventude Feminina de Shansta comigo e são hoje Irmãs de Maria de Shansta. Tem colegas da minha paróquia, eu moro em Niterói, né, aqui em Santa Rosa, e frequentei a paróquia dos Salesianos, Nossa Senhora Auxiliadora aqui. Então tem colegas da minha paróquia que hoje em dia são padres. O colégio que eu estudei em Niterói, São Vicente de Paulo, é um colégio que os seminaristas daqui de Niterói estudam, então eu tenho muitos amigos padres também. Então a religião sempre esteve junto comigo. E sempre fui uma jovem, Gabriel, assim, que, cara, frequentei todas as festas, fiz tudo, e sempre, assim, religião e vida social, tranquilo. Meus amigos eram os amigos da igreja, inclusive. Então, você estava lá, chegou a fazer a experiência do... Aí fiquei uns dias, acho que uns 3 ou 4 dias. Está me pedindo o link, deixa eu mandar para ela aqui. E aí, mas qual foi o gatilho para... O gatilho não, porque não é esse negócio assim, pega pai e vai embora. Mas existia um período de amadurecimento, ou você disse, ou você enxergou, não dá, tal. O gatilho para ir ou para não ir, ou para não ficar? Olha aí, ó, a câmera, como eu falei, os dois. Os dois. Então, o gatilho para ir é porque eu estava tão imersa no movimento que eu pensei, será que é a minha vocação? Né? Será que é isso que eu quero? Será que eu quero ser irmã de Maria, de Shansta e tal? E o que eu sempre achei mais bacana no movimento de Shansta. Oi, Kícia! Sempre que eu achei mais bacana. Tomei ela de você, Kícia. Tchau. Sempre que eu achei mais bacana no movimento de Shansta é porque as irmãs, elas só fazem voto perpétuo se elas quiserem. As Irmãs de Maria de Shansta, elas estão lá e podem sair a qualquer momento. E aí eu fui quando você vira, né, Irmã de Maria de Shansta, tem tipo um casamento, você vai de noiva, é lindo, né, e minhas amigas, algumas fizeram, né, como eu te falei, eu tenho algumas amigas que foram Irmãs de Maria. Você assistiu algum? Assisti um, só a parte que podia, né, porque tem parte que... Depois elas vão para dentro e não pode. Aí, e tem várias coisas que você pode fazer lá dentro. Você pode ser irmã adoradora, você pode trabalhar com a juventude, você pode trabalhar com os romeiros, você pode, sei lá, né, tem irmãs que são enfermeiras, tem irmãs que são professoras, tem escola e tudo. E aí,
Pensei, será que é pra mim? Mas aí eu fiquei uns 3 ou 4 dias e vi, não era muito pra mim, não. Eu sempre fui muito paqueradora. Aí eu falei, não, vamos voltar, né? Vamos voltar. Quer dizer, olha só, dona Dirlane, como é que a sua filha ia ficar vestida hoje em É dia, isso ó. aí, né? E o hábito delas é lindo. É, olha só aí para vocês que têm dúvida aí como é que é. Mas então, aí você saiu, eu ia perguntar isso, irmã advogada, sua mãe está falando aqui, irmã advogada, irmã doutora. E assim, eu ia perguntar isso, que geralmente assim, quando a pessoa, eu estou sempre chamando uma galera aqui, eu tive essa ideia de uma reunião que eu faço, eu sou parte do Movimento dos Focolares. E aí eu ajudo a galera, os jovens têm uma reunião dia de segunda-feira, que chama Trem de Segunda, que é junto com o pessoal de Minas e tal, e eu tive a ideia de fazer isso. E eu sempre chamo, né? Já chamei padre e tal. Mas eu Só porque evito desculpa eu te cortar, eu não terminei de falar. Aí eu perdi quase toda a minha visão, mas milagrosamente ela voltou logo depois. Era tudo emocional, meu pai e tal, foi. Uhum. Mas vai, desculpa, graças a Deus. focolares. E aí assim, eu tive a ideia de fazer, e aí um amigo meu até me perguntou: você vai chamar todo mundo do movimento? Muita gente, assim, eu disse, olha, eu não tenho uma meta, né? A ideia é, quando chegar na meta, dobrar a meta. Já dizia a grande filósofa. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu não tenho um roteiro. Você me perguntou o que eu ia falar, eu disse, vou falar sobre esses 3 aspectos, mas eu não lembro, pergunta vai fluindo na hora. Mas eu ia perguntar isso. Você nunca pensou em ser religiosa? Aí você já veio, graças a Deus, você respondeu a pergunta e evitou. Mas tinha que achar o Ricardo para ter o Luigi. Aqui você está falando aqui, não podia ser irmã, não. Não podia ser irmã, não. Mas então, e aí você viu que não era para você. A partir daí, ficou alguma dúvida ou você entendeu? Não, Não, eu entendi. posso Não seguir. sou eu, não. Vou Não, seguir minha vida. Seguir minha vida. E aí, você conheceu seu Ricardo. Não, e conheci Ricardo muito depois. Muito Aí depois? namorei bastante, na faculdade, tudo. Aí eu lembro uma vez que eu tinha terminado um relacionamento. Aí eu pensei, poxa, eu queria tanto conhecer uma pessoa legal, bacana para casar, construir família e tudo. E em Niterói, o Movimento de Xansta fazia todo mês de maio um louvor à Nossa Senhora. Tempos muito pré-pandemia, né? Estamos falando aí de 2004. Gente, antigamente as pessoas se aglomeravam. Saíam na rua, tinha aula presencial, né? É. Aí a gente fazia um louvor para Nossa Senhora, mês de maio. E era no Caio Martins. Caio Martins é o estádio aqui em Niterói. Tô vestido em sua homenagem hoje, ó. Ih, beleza. Estádio Caio Martins aqui em Niterói. E aí as crianças do movimento de Xansta a gente fazia, vinha o Padre Antônio Maria, e era uma tarde inteira de louvor, as pessoas davam 1 quilo de alimento não perecível, então a gente ajudava as pessoas e tudo. E aí eu lembro que nesse louvor desse ano, a gente ia fazer alguma coisa, alguma apresentação com as crianças, e quem ensaiava as crianças era eu, minha mãe, tudo mais. Aí a gente ia fazer alguma apresentação com as crianças e tinha que limpar 2.000 rosas. Tirar o espinho de 2.000 rosas. A gente tinha conseguido doação de 2.000 rosas. Então estava eu lá no Caio Martins, na véspera, limpando os espinhos de 2.000 rosas. Aí, e eu advogada, né? Sempre fui advogada, né? Desde nessa época eu era. Não era advogada ainda não. Eu tava no finalzinho da faculdade, quase me formando. Aí eu limpando as rosas, mas sempre advogada, eu sempre argumento com Deus. Quando eu faço promessa, eu estabeleço limites no contrato, né? Tipo, argumento com Deus, porque é isso. Aí estava eu lá limpando as rosas. Aí eu falei assim com Nossa Senhora, eu falei, olha aqui, a senhora só me venha, entendeu? Eu quero um homem formado, eu quero um homem católico, eu quero um homem que queira construir família, eu quero um homem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu dei uma lista de qualidades e adjetivos. Gabriel, eu vou falar porque o marido nem tá aqui, nem tá me escutando, que foi botar a criança para dormir. Toda a lista veio. Meu marido só não é alto, porque na lista não tinha lá, eu quero um marido alto, altão, porque todo o resto veio. Claro que com milhares de defeitos, né, como todo mundo tem, como eu tenho e tudo, mas tudo que eu pedi veio. E foi muito engraçado. Ele não é flamenguista não, né? Não, é vascaíno. Graças o que não a chega Deus. A ser um defeito, né, mas tudo bem. Aí eu
E aí, quando eu o conheci, eu nem tava querendo namorar, mas quando eu conheci, eu falei, ai, meu Deus, não é que é pra casar a pessoa? E aí, tanto que a gente noivou rápido, casou rápido e tudo, e ele católico, ele reza mais o terço do que eu, inclusive, ele gosta de rezar o terço, eu tenho preguiça de rezar o A terço. gente, todo dia Ele eu gosta. faço. Se ele quiser aparecer pelo meu, tem um aí online todo dia. Mas, enfim. E aí foi isso. E aí eu conheci Ricardo, eu tinha acabado de me formar. Tinha Vocês acabado já de me estão com quanto formar. tempo de casados? 15 anos esse ano. Nossa, eu não sei o que bodas são, mas são bodas de alguma coisa. É, de alguma coisa. A gente casou em dezembro de 2006. Super entendo a Carol. Ela tá, porque ela já me falou, é Gente minha fazendo amiga. as negociações com Deus. Dá As certo. negociações. Antes ontem, meu amigo estava falando, eu tenho várias DRs com Deus. Eu falo para ele, olha, o senhor me dá dessa forma e tira dessa forma, mas é complicado. E aí, né, então, mas você nunca pensou, assim, voltando um pouco à profissão, em seguir outra coisa, não? Em ser, sei lá, astronauta, em ser engenheira, médica? Ô, Não dona Dirlane, tinha. se a senhora souber de alguma coisa aí, pode revelar aqui. Aqui a gente bota tudo no ventilador. Não, sempre quis fazer direito e sempre quis seguir a carreira penal. Mas no início eu queria ser do Ministério Público, pensei em fazer magistratura e tal, mas sempre o penal, sempre. Tanto que eu fui logo Né? direto fazer mestrado em ciências penais e tudo. E depois fui para advocacia e para o concurso público. E é verdade, então vou te fazer uma pergunta, porque eu falei, para mim foi assim, é verdade que você entra todo mundo que entra na faculdade, eu estava explicando isso para uns jovens, porque você escolheu direito. Eu lembro que eu comecei a querer fazer, eu queria, mas assim, eu comecei a querer no final da outra faculdade. A dona Dirlane está confirmando aqui, desde pequeno direito. E aí começou aqueles casos, teve o caso da menina Eloá naquele tempo, depois teve o caso, né, daquele do Nartoni e tal. E aí eu falei, puxa, eu vi aquelas atuações dos promotores e passei a acompanhar, porque foi as primeiras audiências, eu acho, que transmitiram pela televisão, que isso, você vai estar aqui, se prepara, tá? Só para te avisar. E aí foi as primeiras audiências transmitidas pela televisão, e eu estava gostando daquilo, eu falei, não, eu vou fazer isso de verdade. E eu queria te perguntar, é verdade que a pessoa entra no direito apaixonada pelo penal e você concorda comigo que desenvolve a paixão pelas outras áreas dentro da faculdade? Eu não conheço ninguém que entrou no direito para ser advogado de família, né? Eu vou querer fazer direito civil. Eu conheço. O colega que trabalha comigo no escritório que eu tô, que é criminal, ele tem junto um civil sucessório e trabalhista. E o meu amigo aqui, doutor Yannick Robert, ele sempre quis fazer direito de família. Nossa, você gosta de barraco? E é muito bom. Ele é maravilhoso e sempre quis fazer direito de família. Tenho alunos que já entraram querendo seguir a área tributária, querendo seguir a área previdenciária, porque o pai fazia e tudo, mas a grande maioria se apaixona por direito penal, né? Porque é o sangue, né? É o noticiário. É da Atena, é Marcelo Rezende, né? Que a gente brincava disso. E eu entrei mais, eu sempre explico para eles, não, mas você hoje faz o quê? Não, eu tenho pós-graduação em processo civil, né, apesar daqui, você sabe disso, de eu sempre ter trabalhado, seja em escritório ou no judiciário, e na sua área. Eu trabalhei em 2 varas criminais e um escritório também que fazia direito penal. Mas eu nunca... E fui chamado para trabalhar numa vara lá em Rio Branco, aliás, com um desembargador lá, que era da Câmara Criminal, mas não fui porque não deu certo. Então, e aí você conheceu o Ricardo, casou. Casei. Tempos depois, 10 anos, se eu não me engano, que eu lembro de você falar isso, você chega em sala e diz assim, vou ser mamãe. Foi. Luíde nasceu, a gente tinha feito... No dia que eu voltei da maternidade com o Luíde, eu e o Ricardo fazíamos 9 anos de casamento. Sério? No dia, o Luíde nasceu 14 de dezembro, e eu e o Ricardo casamos 16 de dezembro, aí no dia que eu saí do hospital voltando para casa com o Luíde, a gente fazia 9 anos de casado. Nossa. E aí, desde então, eu quase sempre esqueço a data do nosso casamento no dia, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa pro aniversário do Luíde. Tipo, é o dia da festinha, não sei o quê, Aí meu Deus, é aniversário de casamento. E aí, dezembro é aquela loucura, mas tá tudo certo. Que massa. O Kiss, eu não vou postar essas coisas aqui, Kiss, pelo amor de Deus, eu acho que dá para você ter acesso ao chat aí também. Mas aí, então, como foi para você
descobrir, faz o teste lá de farmácia, eu não sei como é que faz e tal, teste de sangue, exame de sangue, e aí pá, positivo. Nada, foi um trabalho danado, foi outra negociação com Deus. Mas é um trabalho. Eu Para ter o demorei Luigi, muito a engravidar do Luigi, demorei muito, 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 muito mais do que eu tinha imaginado, porque eu sempre fui muito programada nas minhas coisas. Então, assim, tal ano eu vou engravidar, tal ano vai acontecer isso, tal ano vai acontecer aquilo, e Deus, né? Eu tinha pensado assim, inclusive vou engravidar tal mês, porque daí vai nascer tal mês, vou terminar a licença maternidade com férias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, no final, não engravidei, descobri uma endometriose severa e tudo, e fui fazer tratamento para engravidar. Aí, nesse tratamento, eu tive perda gestacional, tomei muito hormônio e tudo, e engravidei com o Luigi. Engravidei do Luigi. E eu lembro que no tratamento, na vez que foi, né, do tratamento que eu fiz fez pro o Luigi. tratamento para engravidar do Luigi, eu lembro que o médico responsável do tratamento falou assim para mim e para o Ricardo, ele, olha, até aqui a ciência pôde ir. E tudo que a ciência poderia fazer de melhor para você, de mais moderno, do que o dinheiro pode pagar, do que vocês podiam fazer, ao alcance de vocês, até aqui a ciência pode ir. A partir daqui, uma conversa dele com o Papai do Céu. O médico falou exatamente isso. E aí você vai, né? Aí você vai, eu chorava horrores. Eu lembro que aí eu fiz um tratamento, fiz fertilização in vitro, e eu lembro que eu estava indo para a faixa da aula, no dia que eu tinha que fazer o exame de sangue para saber se o embrião tinha aderido ou não. Eu já tinha tido outras perdas, já era a terceira vez que eu fazia, então imagina como é que é a aflição, né? Desgastante, né? Você tem que esperar 12 dias para poder fazer o exame de sangue. E eu lembro que eu fiz o exame de sangue de manhã, dando F5 no computador direto, para ver se saiu o resultado do exame de sangue do beta-HCG. E eu lembro que eu estava na faixa. Mas você tipo você foi direto no exame de sangue, não fez o teste de farmácia, aqueles negócios, Não não. fiz. Eu tinha tanto trauma de fazer teste de farmácia, porque eu sempre fazia e dava negativo, sempre fazia e dava negativo. Aí eu lembro que eu tinha ido nos Estados Unidos, eu comprei de férias, né, pra passear, aí eu comprei um teste maneirão, que só vendia nos Estados Unidos, eu falei, vou guardar esse aqui, que eu só vou fazer esse aqui, no dia que eu tiver certeza que eu tô grávida, pra eu ter esse teste. Pra eu ter o prazer de ver uma listrinha lá positiva. Então, aí eu tinha que fazer o exame de sangue, porque o médico tinha mandado, fiz de manhã, dando F5 no computador, nem uma hora saiu o beta-HCG. Aí eu lembro que, tipo, 5 horas da tarde saiu o resultado. Aí eu dei F5 e o medo de abrir, né? E a aula começava às 6 e pouco, 6h15. Aí eu dei lá o F5, aí eu fui ver. Positivo. Mas eu nem sei como é que eu consegui dar aula aquele dia. E eu não contei nada pro Ricardo. E eu só liguei pra minha irmã, contei pra minha irmã. Aí eu lembro que eu escrevi numa folha de A4, com uma caneta do quadro, né, da faculdade, e era uma quarta-feira, eu só chegava, ou era segunda-feira, sei lá, só chegava em casa às 11h da noite. Foi dia Aí, 6h30 era aula de cinema e direito penal. isso. Aí eu sei que escrevi numa folha de A4 lá com a caneta do quadro, escrevi assim, agora tem mais de um coração dentro de mim batendo por você. E aí eu cheguei em casa e toquei a campainha. E aí Ricardo abriu, eu botei o papel assim na frente. Aí foi assim que eu contei pra ele que eu tava grávida. E Sim, aí ele pode ter depois. tido quase um princípio de infarto, né? Assim. E aí depois eu tive um descolamento e foi na época nem tinha placenta, que era muito no início, era hematoma subcoriônico. E aí minha irmã entrou no circuito, a minha irmã dirigiu para mim durante 3 meses. Ela dirigiu para mim me levando para dar todas as aulas que eu dava. Ela escrevia no quadro a matéria para não ficar em pé, eu ficava sentada. Jane escrevia no quadro, ela dirigia para mim. E, cara, ela é madrinha do meu filho, né? Pessoa, Uhum. cara, levou e tudo. Aí eu lembro, essa gravidez foi um monte de gente cuidando de mim. Aí eu lembro que eu ia para casa da minha mãe, porque eu dava aula quarta-feira de manhã lá, eu ia para lá na terça. E aí sempre tinha comida para mim, o chuchu que eu gosto, um frango. E aí Jane levava, enfim, eu enjoei muito, eu vomitava loucamente. E minha irmã que segurava meu cabelo. Ela tinha acabado de tirar a carteira, A minha Jane. irmã tinha acabado de tirar a carteira e, cara, e pegou perrengues, né? Eu morando na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, morando no Recreio. Cara, tô te dizendo, De uma milagre ponta a atrás de outra, né? milagre. É isso aí. E vem cá, e depois disso, assim,
Você está falando de pedir, né, de fazer esses planejamentos. Ah, Deus, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí ele fica, parece assim que ele fica rindo, né? Não vai, não. Tolinha. Eu conto, Não vai, vocês não. contam. Ele olha para trás, né? E aí, assim, agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou passar aqui, tem uma pergunta interessante aqui. A dona Mariana, minha querida, também. Como vocês lidam com a vida familiar e o relacionamento com Deus? Ela mandou. Acho que Deus tá presente em tudo, né? Na família. Toda noite. Geralmente é Ricardo que bota Luiz para dormir. Mas quando eu coloco, ele também faz a mesma rotina. A gente deita com o Luiz para dormir e a gente sempre fala: o que a gente vai agradecer hoje? Vamos rezar e tal, a gente vai agradecer. A gente sempre mostra que mais do que pedir, a gente agradece. E a gente vai viajar, a gente reza no carro. E em épocas pré-pandemia, a gente ia à missa aqui numa paróquia que tem um grupinho, tem uma parte na igreja. Lembrando também, galera, que podia-se ir à missa. Já teve tempo que você podia ir à missa antigamente. Aí, em épocas pré-pandemia, a gente ia aqui na paróquia, perto, que tem um lugar que as crianças podem brincar. Então, o Luiz gostava de ir, ia levar brinquedo. Então, todo mundo que tem filho pequeno ficava naquele lugarzinho lá para as crianças brincarem. Aí, agora com a pandemia, não pode mais isso. Aí, tanto que ele tá chateado de ir para missa. Ele não quer mais ir para missa agora. O que era um momento prazeroso para ele, agora ele não tá gostando. Tanto a gente até tá dando um tempo para evitar, levar, para não associar, fazer uma associação negativa. Mas, de vez em quando, a gente vai, que agora tem um distanciamento, pode ir e tudo. Mas não tem mais aquela coisa da brincadeira com as crianças. E aí é isso, fé e vida familiar, então ele reza, ele já sabe. A gente já sabe como é que é de coração. Às vezes ele vai rápido, ele quer acabar logo, vai, fala rápido. Mas A assim Maria mesmo. cheia de graça, amém. Meu sobrinho era assim também, começava as orações antes do aniversário dele. Aí ele fazia assim perto do bolo, aí ele olhava para mim, tio, fala amém, que eu já quero comer o bolo, pelo amor de Deus. Mas criança assim, é muito engraçado. É verdade. E depois disso, você está falando a gente estava falando da vontade de Deus, eu estou lembrando que eu estava lendo a reportagem, justamente uma pessoa que teve um problema parecido com o seu, isso foi no G1 que apareceu, não sei se eu comentei com a Bianca ou com a Mariana que estão vendo aqui. E a moça teve um filho e queria ter mais um, né? Ou para dar um casal, 2 filhos. E teve aí esses problemas que as mulheres têm e começou a fazer tratamento. E 2, 3, 4. O menino com 6 anos. Ela, um tempo lá, eu não sei como é que foi, eu sei que era tratamento para ela fazer a fertilização in vitro. Só que veio naturalmente. Não sabe por quê, por causa do remédio, talvez. E aí um dia ela vai lá e vai fazer o exame de ultrassom. Aí, de repente, 2 pernas que ela vê. Aí a médica vai ver 4 pernas. Aí a médica vai ver 6 pernas. Aí o pai já começa. Aí a médica vai, se eu não me engano, foram 10 pernas que a médica que saíram. Que medo. E aí ela disse, eu pedi tanto a Deus um filho. Aí a médica falou, pois é, e ele mandou 5. Então, assim, dizem que o que a gente pede tem que tomar cuidado, porque depois a gente pode não ter. Agora faltou a palavra. Gente, alguém foi me ajuda acumulando, aí. Cada filho que ela pedia, foi na caixinha, e quando veio, pum, veio tudo. É verdade, a amiga minha até falou para mim esses dias, eu peço a Deus que me dê sabedoria, cuidado que ele vai te mandar um, o teu tá com 2 meses, daqui a pouco a sabedoria tá aí de novo. Mas deixa eu te perguntar, a tua reação, assim, pessoal, é difícil a gente olhar para a professora da gente, e não chamar de senhora. A tua reação, quando tu viu o positivo, qual foi? Foi um choque? Foi felicidade? Foi vontade de foi chorar? muita felicidade. E eu lembro que você fica tão atarantada, né, que eu não conseguia mais nem rezar direito. Aí eu lembro que eu fui dirigindo para a faixa, ainda não tinha saído o resultado positivo, eu fui dirigindo para a faixa, aí eu ia para a faixa de tarde. Aí estava na hora do Terço da Misericórdia. 3 horas. 3 horas. Aí eu escutei o Terço da Misericórdia, aí tocou uma música linda. Eu acho que eu lembro até que tocou a música do Padre Marcelo Rossi, aquela que já deu tudo certo. Uhum. E aí eu falei, é um sinal, já deu tudo certo, deu tudo certo, deu tudo certo, tanto que eu escuto essa música até hoje. Uhum.
Aqui você perguntou para a gente, interessante isso, como vocês encaram a grande perda? Eu tinha tido muita dificuldade de aceitar e entender que Deus, é quem sabe o que é melhor para nós todos. É complicado mesmo. Ah, Na sei prática, eu lá. não sei. Assim, eu briguei muito com Deus, assim, briguei mega. Acho que Deus supera, né? Briguei muito. É E, pai, não é padrasto. e deixei de ir à missa, e deixei de rezar, e ninguém me ama, Deus não me ama, Deus não sei o que lá. E, cara, mas você vai vendo depois, né? Tem também a maturidade, e, e você vai vendo, né? Que tem. Milagre acontece toda hora, assim. Até tem um que eu vou contar, até um testemunho. Depois de tudo isso, depois de muito tempo que eu fui entender, né, a relação com Deus. Alô, olha, já estamos com 5 pessoas aqui, batemos pelo menos algum problema na rede de vida aí. Agora, no mês de maio, vai fazer 3 anos que o Luigi, sabe quando teve aquela greve dos caminhoneiros? Uhum. Lembra? Acho que foi 2018, se eu não me engano, 2018. Em maio de 2018, o Luigi teve encefalite. Eu lembro disso, eu Pois é, lembro. teve Eu estava encefalite. O aí. corpinho dele entrou em coma, sozinho. Fizeram punção na medula, assim, você imaginar de manipulação. Eu sei que eu vi meu filho em coma, o corpo dele entrando em coma no CTI. E eu lembro que Nossa quando eu Senhora. entrei no CTI, foram os piores dias da minha vida. Quando eu entrei no CTI com o corpo do meu filho, ele estava sem comer já há um tempo. Aí o médico vem despejando coisa em cima de você, né? Você já vai ali. Aí o médico, não, quando a gente entra com alimentação parenteral, eu falei, meu Deus, né? Eu lembro que eu arriava assim, botava o peito para ele mamar, que ele não precisou, ele estava hidratado, ele não precisou entrar com alimentação parenteral, porque ele ainda mamava no peito, mesmo dormindo. O corpo dele, o cérebro dele começou a inchar, aí desligou e o corpo dele desligou. Aí ele, enfim, aí tava lá no CTI. Aí eu lembro que nessa madrugada, depois que o médico foi embora, eu lá sozinha, só podia ficar uma acompanhante, minha mãe e minha irmã estavam do lado de fora do hospital, não saíram de lá. Eu lembro que eu não conseguia mais rezar, Gabriel, assim, eu não conseguia rezar. Eu tentava rezar, pedir pela vida do meu filho, não conseguia. Não saía nada, eu só chorava. E eu falava assim, meu Deus, eu não consigo rezar, mas o senhor sabe o que eu preciso. E naquela hora me Uhum. veio a ideia, eu sempre falo isso, eu choro, naquela hora me veio a ideia de prometer que eu Eu nunca estou com mais ia vontade botar, aqui também, não, não, não chora não, porque... que eu nunca mais ia botar açúcar no café. Eu ajoelhei ali na cama do hospital e prometi a Deus, eu nunca mais vou botar açúcar no café. Não sei por que eu falei isso. E eu sempre tomei muito café, advogado toma muito café, e botava açúcar, né? Café com leite, com açúcar e tudo. E prometi a Deus que não ia mais botar açúcar no café. Ajoelhada ali sem conseguir rezar, pedindo a Deus, Deus, você que sabe o que eu quero, o que eu preciso. Beleza. Aí era médico vindo, manipulando o Luigi e tudo. E aí, Luigi, no dia seguinte, ele acordou. Do nada, milagrosamente. E a primeira coisa que ele falou foi: eu Ele quero tava batata com... frita. Ele falou isso? Ele falou: eu quero batata frita. Ele tava com encefalite e tal. Aí iniciaram Nossa. o processo de. O protocolo é tratar com meningite. E aí viram que não era meningite, então suspenderam o remédio. Mas o que eu quero chegar, ele se curou milagrosamente, ele nem precisou, não teve nenhum dano neurológico. A encefalite é uma doença gravíssima. A gente nunca vai saber qual foi o vírus que causou a encefalite nele. A gente fez teste para ver, porque tem um rol de vírus que você pode detectar. Não detectaram esse rol de vírus, então a gente nunca vai saber. Beleza. E aí, meu filho saiu milagrosamente, não precisou nem ir para o quarto do hospital, ele ficou 3 dias no CTI, mas saiu e tudo. Não precisou nem passar pelo problema de ter que trocar o acesso, estava na mãozinha, a gente botava uma meinha, ele muito pequenininho, 2 anos. E aí, Gabriel, eu comecei a tomar café sem açúcar, uma coisa horrorosa. Tomar café sem Mas açúcar, tu fala sem açúcar, tu horrorosa. não podia nem botar adoçante, Nada, não? adoçante, nada. Nada, 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 nada. Meu Deus, você não disse que E aí, negociava as promessas? então, aí escuta, café sem açúcar. Aí não tomava, mas nossa, mas que coisa horrorosa tomar café sem açúcar e tudo. E aí eu fui acostumando a tomar café sem açúcar. E aí, hoje em dia eu amo tomar café sem açúcar, mas o que eu entendi, na verdade, não foi isso. Toda vez que eu tomava café sem açúcar e não gostava, eu amargava aquele gole e pensava assim, meu filho está vivo, sem nenhuma sequela. E agradecia a Deus. Eu engolia aquele gole amargo e agradecia a Deus. Meu Deus, muito obrigado que meu filho está vivo. E hoje em dia, aí tomo café sem açúcar há tantos anos, hoje em dia eu gosto, mas não tem uma vez, Gabriel, que eu não beba café
o amargo do café, que hoje em dia eu gosto, e não lembro de agradecer a Deus que eu tô tomando um café sem açúcar, e eu lembro que o meu filho tá vivo, e sem nenhuma sequela. Tem gente E aí aqui defendendo o café depois... sem açúcar, café Mas com eu gosto também de café. defendo hoje. E aí, hoje em dia, depois de, né, com 38 anos de idade, eu entendi, talvez, se algum padre estiver vendo, depois me conserta, mas eu entendi o verdadeiro sentido da promessa. Deus não precisa que eu tome café sem açúcar. Não vai fazer diferença nenhuma para ele tomar café sem açúcar. Mas toda vez que eu tomo café sem açúcar, eu lembro de agradecer. E eu acho que essa gratidão, esse sentimento de gratidão, de estar feliz porque o meu filho está vivo e não tem nenhuma sequela. Vou fazer um paralelo. E aí eu acho que esse é o sentido da promessa. Primeiro, um paralelo com esse seu sentido da promessa. Eu não sei se você sabe o Padre Juarez da Rede Vida, um que reza o texto aí, parece um... Não sei se sua mãe conhece. A minha mãe, às vezes, reza com ele quando não pode rezar à tarde. O Padre Juarez estava dando uma entrevista para o Maurício Meirelles, rapaz, que é isso, CQC e tal, e ele resolveu bater um papo muito bom, até recomendo às pessoas que vejam. Procura no YouTube aí, Padre Juarez e Maurício Meirelles, vocês vão gostar. Aí ele fala que o pai dele odiou, ele passou em primeiro lugar de medicina, ia entrar na faculdade e disse, não, vou para o seminário. Aí, sabe, você chega naquela bifurcação, não, vou para cá, não vou para cá. Aí foi. E aí ele conta que o pai nunca aceitou, como outros padres já me contaram também, né? Sempre tem essa situação com o pai ou às vezes com a mãe. E depois ele ia para as coisas e o pai não aceitava, né? Ia para as festas de família, ficava isolado. Depois que ele foi ordenado, o pai dele só queria se confessar com ele. O pai dele não se confessava com nenhum padre, nenhum. Poxa, pai, eu vim lhe visitar, tem não sei quantos padres aqui na cidade, vá atrás do outro. Ele disse, não, eu quero é com você. Aí um dia ele estava sentado na igreja rezando e lembrou que era uma forma, o pai dele não reconhecia publicamente, até um tempo o pai dele não reconhecia, era uma forma do pai dele parabenizá-lo pelo seu trabalho, porque ele pedia muito para o pai dele, para Deus, que Deus fizesse o pai dele entender o porquê dele ter escolhido aquela vocação. A outra é o seguinte, você está falando dessa situação, eu me lembro muito do meu pai com a minha irmã, você aqui se conheceram. A minha irmã teve esse problema, não se sabe do que o problema na medula dela veio, só se sabe que era dia 4 de abril, eu fui para a faculdade, voltei, ela deitou no chão, porque lá em Rio Branco é muito quente, e lá no quarto dela tinha um ar-condicionado e o chão estava frio. E aí ela já levantou dizendo que não sentia mais as pernas daí para frente, foi o que aconteceu. E por incrível que pareça, Carol, a minha mãe rezando muito, o meu pai também rezando muito, não acredito só a isso, não acredito só a mim, né, a minha ter ido trabalhar na igreja, mas isso aproximou eles de novo de Deus. E 2 meses depois, enquanto as pessoas levam 1 ano, 2 anos, né, os caras disseram no SARA queriam adaptar ela para a vida em cadeira de rodas. Aí meu pai ficou muito puto, queria bater no médico lá, aí minha mãe pegou e tirou ele, e enfim, aí levou no médico, o médico disse, Dr. Sérgio Novis, inclusive, um abraço, se um dia esse vídeo chegar até ele sabe, você vai andar, e de fato, eu saí do Rio, eu cheguei no Rio, ela tinha acabado de chegar no hospital, saí do Rio para voltar para terminar a faculdade, transferi para o Rio, ela em 2 meses, Carol, ela estava andando, em pé. Caramba. Pois é. E aí, quando ela abriu a porta para mim, que eu voltei, aí disse, nossa senhora. E assim, ninguém sabe. A minha mãe teve um sonho que né, uma senhora com um manto branco chegava para ela e dizia, não se preocupe, sua filha vai voltar a andar. Não sei quem é essa senhora, acho que as pessoas até suspeitam quem seja. Mas, enfim, e aí hoje ela dirige, hoje ela faz tudo sozinha, eu estou aqui, né, e essa semana passada foi bem ruim para mim por causa dessa porcaria dessa pandemia, e as coisas não caminham, então, assim, mentalmente foi horrível. E aí eu peguei e falei para ela assim, olha, eu estou cuidando de ti. Aí ela, eu não preciso de ninguém que cuide de mim. Ela pegou o carro e sai, já dirige nas estradas, então não dá para você entender, né? Assim, mas é legal de ver, assim. A dona Girlane está dizendo que o padre Dedé esteve no hospital nessa noite. Foi.
O pai da Dedé foi lá, assim que ele acordou, né, no dia seguinte, já estava acordando, e aí minha tia pediatra, eu lembro que eu falei com a minha tia, ele tá reclamando, ela, deixa ele reclamar, é ótimo ele reclamar, que ele tava, né, que ele tava prostrado, né, ele tava tendo ações. E aí depois ele foi em franca melhora. Então assim, nossa, eu lembro dessa época porque sim, eu tinha acabado de sair da faculdade, estava no Rio, e eu tinha ido na faixa de um dia e saí, e aqui você me contou depois pelo telefone, mas quem me falou e chegou para mim, falou e pediu assim, olha, tem uma pessoa precisando de oração, você está ainda missa, eu sei que você é tal, a Thaís que me mandou a mensagem no WhatsApp, falou do Luíde. E aí eu botei assim. Aí você vê, né? Você vê em ajuda e oração de onde a gente nem imagina. E foi uma corrente de oração. A Thaís me mandou e eu botava todo dia. A menina ficava bolada lá da igreja. Botava todo dia. Aí o padre perguntava, e aí, o menino não tá bom, não? E acho que depois eu lembro se eu falei para ele assim, mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, a gente falou um pouco aqui, o Luíde já tem ideia, falou um pouco de vocação aqui, mas eu queria te perguntar, o Luíde já tem ideia do que vai ser quando crescer? Ele falou que ele quer ser médico de tartaruga. Ah, é que nem a minha sobrinha quer ser doutora. Quero ser doutora, de quê? De animal. Ele quer ser médico de tartaruga, especificamente. Ela falou, a minha é de cachorro, minha sobrinha de cachorro. Mas ele entende já o que você faz, o trabalho da mãe, e o Ricardo trabalha, acho que com TI, né, com alguma coisa assim. Ricardo é engenheiro. Então, ele sabe que o pai dele é muito bom de consertar as coisas. E papai é bom de consertar tudo. Ele já entendeu que o Ricardo é bom de consertar, de montar, não sei o quê. E ele sabe que eu dou aula. Aí uma vez a escolinha dele tinha que dizer, né, o que os pais faziam. Aí eu falei para ele, olha, a mamãe ensina como prender os vilões. Na verdade, eu ensino a como soltar os vilões. Mas a gente fala tecnicamente correto, né? É verdade. E ele falou isso na escola, olha, mamãe ensina como prender os vilões. Eu não sei se ele falou, mas eu fui lá contar história e tal, e sabem que eu sou advogada, aí eu dou aula, e quando eu tô dando aulas aqui de casa hoje, ele sempre vem e fala com os alunos, ei, usem máscara, álcool gel e tal. Aí volta, os alunos já conhecem ele. Ai, meu Deus do céu, olha aí, já é popular já. A Jane, não quis, você não influenciou assim, não? Ou não ela deu nunca exemplo? quis saber de direito. Direito, não? Foi fazer biologia, terminando o mestrado agora, é outra vibe. Ela queria fazer a medicina, eu lembro que quando eu a conheci, ela estava entrando Tava na vibe lá, medicina, não sei o quê, passou para biologia, e aí fez biologia e tal, ela gosta muito dessa parte de oceanografia e tudo mais, ela estuda... Eu não sei como é que eu vou explicar, mas eu acho que eu vou explicar direitinho. Ela faz uma análise dos sedimentos e vê as mudanças climáticas, os impactos ambientais, é bem, bem bacana. Legal, que ela vai passar o dia na praia, se ela quiser, né? Brincadeira, Jane. Espero que você não fique bolada, não. E na faculdade ela fazia vários trabalhos, coitada, voltava sem glamour nenhum, né? Voltava vermelha, com a marca da roupa, porque a gente tem a ideia de que a pessoa, né, vai trabalhar com isso, vai trabalhar de biquíni, mergulhando, né, pega uma onda, toma água de coco. Putz, coitada, cheia de picada de mosquito, arranhada. Mas é tipo a gente também, né? O pessoal tem a ideia de que a gente é rico, né? Advogado tem dinheiro. Nossa, encheu a burra. O pessoal fala, mas tu não é advogado, lá, amigos meus lá em Rio Branco, tu tem que ter dinheiro. Pois é. A Carol tentou, o que foi que? Se explica aí para mim, depois eu boto aqui. Tentei fazer ela gostar de direito, mas nunca gostou. Carol tentou, é verdade. Eu lembro que ela ia, às vezes, lá para as aulas. A gente falou de vocação, a gente falou do Luíde, a gente falou já da sua profissão, que você já quis ser religiosa. Aí eu te pergunto já, então, vamos para o segundo quesito, que é a oração. Eu sempre falo isso, e eu não ponho aqui a música, porque a última vez que eu botei uma música aqui, eu nem coloquei. Um amigo meu cantou uma música que a gente canta aí, eu não lembro se é na hora da oferta e tal, e o YouTube veio e mandou a notificação para mim, dizendo que meu vídeo não podia ser monetizado porque eu tinha cantado a música. Mas aí eu deixei para lá, porque a minha função aqui não quero necessariamente ganhar um dinheiro com isso, não. Aí, você sabe que existe uma música do Gilberto Gil, que fala que se eu quiser falar com Deus, né?
E necessariamente a mensagem que ele quer passar é que a pessoa tem que se desamarrar e ficar em silêncio. O Papa Francisco fala muito da oração em silêncio. Jesus, na hora que foi para tomar as decisões que tinha que tomar, sempre silenciou. Né? Porque você não vai aqui, por exemplo, para Muniz Barreto, quando está engarrafada, aquele bando de buzina, e agora eu vou rezar aqui. Não, ninguém consegue se concentrar no barulho. Mas tem pessoas que rezam com música, tem pessoas que rezam, sentam na sua cama ou vão para a praia e ficam sentadas ali, começam a rezar, fazer a sua meditação, rezar as suas orações, e aí eu vou te perguntar, qual o método, Carol, de conversar com Deus? Você sabe que eu rezo no trânsito? Quando eu acordo, eu não consigo rezar, não, porque eu já acordo no vucu-vucu da vida, né? Acordo o Luigi entrando na minha quadra, vai, o dia tem que começar e tal. Eu rezo de noite antes de dormir, aí às vezes durmo durante a reza, aí minha avó me falava, Nossa Senhora termina com você? E hoje em dia eu vou de ônibus pro trabalho. E aí eu passo 1 hora quase no ônibus. Aí eu vou meditando, eu vou rezando. O Spotify é um negócio maravilhoso. Nossa. Porque tem... Aliás, a gente, só para avisar o pessoal, quem não ouviu aqui direito, a gente vai estar pelo menos amanhã, de amanhã para frente. Aí eu rezo, tem umas orações de Spotify que eu gosto. E eu rezo muito no silêncio mesmo, sabe? Eu gosto de rezar quando tá todo mundo dormindo. Aí você vai, eu gosto muito de visualizações, acho que me ajudam muito. Então, assim, eu imagino. Mas visualizações do quê? Assim? Você fecha os Imagino olhos? uma luz assim dourada protegendo a minha família. Peço a Deus que proteja e tudo, peço pelo meu filho, agradeço muito. Acho que a oração da mãe é pelo filho, né? Basicamente. Uhum. E assim, eu não gosto muito, eu não me dou muito bem com orações de repetição, tipo terço. Ricardo reza o terço. Eu não tenho muita paciência para rezar o terço. Eu gosto de rezar o terço da misericórdia. Tipo, que é rápido. Mas eu gosto mais de orações, assim, né, espontâneas, de meditação também. Entendo. Mas, assim, você prefere, então, assim, não se fechar no sentido de ficar quietinha no seu canto e deixar a coisa fluir. E, assim, antes eu já frequentei grupos de oração e tudo, acho que isso ajuda. Acho que ajuda quem não tem o hábito da oração, isso, acho que ajuda. E eu gosto muito de ler, né? Essa minha veia, assim, de estudar e ler, eu sempre tento trazer também para a religião, eu gosto de ler. Então, eu gosto de entender o motivo, eu gosto de procurar livros e tudo, isso também, esse conhecimento é um pouquinho de oração. Você falou muito aqui, você falou de Nossa Senhora no começo, se quiser eu recomendo isso aqui, são todos os documentos desde Pio IX ao Francisco. Ai, que legal. Que eu comprei, mas ainda não li não, eu tenho outros aí. E, Gabriel, teve uma vez, eu fui no encontro do Papa com a juventude, quando ainda era o outro Papa. João Paulo II? João Paulo II. Nossa. Que foi o encontro da juventude em Roma. Eu fui a Xansta, né? Isso, eu fui a Xansta. E com um grupo de jovens xanstatianas, e de lá a gente foi para o encontro mundial do Papa com a juventude em Roma. E aí a gente teve a vigília com o Papa. E eu lembro, assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu era, tipo, acho que eu tinha 17 anos, por aí, 18 anos, e eu lembro que o Papa muito velhinho já, né, e tal, ele na vigília com a juventude, um frio desgraçado em Roma, que estava no verão, mais tarde de noite, né, um mundo descampado, e aí todo mundo gritando assim, John Paul II, we love you, John Paul II, we love you. Aí ele pega o microfone na hora, aí com aquela vozinha fraca dele, aí ele fala assim, John Paul II, I love you. Cara, você imagina o que foi? Eu falo até arrepio hoje, assim, foi um dos momentos, aí eu fiquei pertinho do Papa, eu vi ele passar. Gabriel, você chora de emoção, eu chorei de emoção ali, eu nunca senti um negócio desse.
Sei muito bem como é isso. Olha, sim, como é que é Deus ali agindo? Ele é realmente Pedro ali pra gente. E eu tenho muita vontade de conhecer o Papa Francisco, muita, muita, porque eu acho que Então, ele é o Papa desse tempo, que esse tempo está precisando mesmo. é verdade. Duas coisas sobre isso. A ideia de Papa que a gente tem, que eu tenho, que a nossa geração tem, é ele, né? João Paulo II. Veio o Francisco, veio o Bento XVI, veio o Francisco, mas eu sempre quis conhecer o João Paulo II pessoa. Não pude, infelizmente, porque não tinha dinheiro na época e enfim, não deu tempo de eu realizar esse sonho. Aí, um dia, eu fui para a jornada em Cracóvia. Tem um recado da sua mãe aqui, quando eu terminar de falar, eu vou dar. Eu fui para a jornada em Cracóvia e pude enxergar o Francisco, eu acho que como uma distância de 3 metros, não, uns 10 metros, assim, que ele passou com a galera indo para o altar, assim. Então foi uma das coisas mais legais, assim, e, enfim, vê-lo, né? Mas o João Paulo II, e eu me apaixonei muito, assim, eu gostava dele já, e eu fui onde ele nasceu, o lugar mesmo, exato, assim, o cômodo, né, lá na casa dele, não podia tirar foto, eu saí tirando foto, quando pensei que não, tem um segurança atrás de mim fazendo assim, aí eu falei, eu não li. Aí ele não pediu para eu apagar, não, né? Mas, enfim, eu tive lá e tá lá foi um... Assim, a jornada em si foi uma situação muito... Não dá para descrever em pouco tempo, não. O que eu quero te dizer é assim, aí eu tenho esse quadro, minha avó materna que me deu, porque um dia ela começou a dizer que ia morrer, eu falei, olha, a senhora tem mais de 15 netos, a dividir herança, né, o inventário vai dar muito problema. Aí, já que a senhora vai morrer, a senhora dê esse quadro para mim quando a senhora morrer. Aí ela ficou olhando para mim Aí o assim com a raiva. advogado, sucessório. Não, Ah, meu Deus. mas eu falei brincando assim, porque para animar também, que ela estava triste e tal. Aí eu peguei, passado uns 3 dias, eu voltei lá. E ela pega e diz, Gabriel, vai lá e busca o quadro. Aí eu, já vai morrer? Aí, cara, ela levantou, jogou a sandália em mim, depois ela mandou buscar o quadro. Aqui, a dona de Leite, eu disse para você falar do Maracanã. Porque o Papa veio no Rio, e aí a gente foi no Maracanã também, e levando criança, e foi, cara, a gente estava em todas. Depois eu vou te mandar um discurso dele, que ele fez para os jovens chilenos no auge da ditadura, quando ele teve, acho que foi 87, fala, e aí essa pandemia desgasta as pessoas mentalmente. Um dia eu estava sentado no sofá ali, e aí apareceu esse discurso dele, que fala do amor. O amor vence sempre. Procurem aí, que ele fala de afastar essas ideologias que proclamam a violência e o ódio. Aqui se diz que o Fernando foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Os pais acharam que ele ia se acalmar. Eu acho que tem que... Eu acho, porque você tem que jogar ele numa fonte lá em Roma para ver se dá certo, né? Embora a gente ache que não dê. Chuchu também foi para uma viagem dessas assim, Foi, né? foi. Ela foi para uma jornada, não lembro qual, mas foi com Bento XVI. Chuchu também foi, eu lembro disso também, que ela falou para mim quando eu estava indo para a Polônia. Agora, indo então, você falou do seu tipo de conversa. O Luigi também já tem uma rotina de oração? Então, ele reza toda noite e ele já sabe. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papai do céu. Aí ele já fala. Obrigado pelo dia de hoje, pela comida na mesa, pela saúde, pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pela Dinda, por todas as pessoas que eu amo. Todas as pessoas que eu amo. Aí eu estava até conversando com ele outro dia. Eu falei, filha, a gente tem que rezar por todo mundo. Ele, mesmo os vilões, mamãe? Eu falei, para o papai do céu entrar no coração deles, para eles melhorarem e tal. Aí ele tem Mesmo essa os vilões. rotina. Acabou de falar isso aqui. A É. pessoa falou que ia rezar para a pessoa se converter e deixar de idolatrar certos vilões aí. Mas, enfim. E aí, então, já que a gente falou de oração, falou da parte de vocação, eu não sei se você viu o nome, tem humor. Por que eu coloquei humor?
eu estava lendo também sobre São João 23, que foi o Papa que deu início ao Concílio Vaticano II. E São João 23, deixa eu abrir. Ah, não. Peraí. Daqui a pouco eu tomo. O relógio lembrando eu tomar um remédio aqui. Deixa eu. Aqui, ao vivo, é assim, gente. É desse jeito. Aqui. As 10 anedotas mais engraçadas de São João 23. Por que eu estou te perguntando isso? Ele é até hoje conhecido pelos estudiosos, e eu entrevistei um padre aqui que ele hoje é pós-doc, depois do pós-doc, ele deve ter feito ainda agora um pós do pós-doc em Bíblia. E o cara é referência no mundo, ele é vigário lá na paróquia que eu frequento aí. E aí eu falei disso, e ele contando que ele tem algum setor do Vaticano que as pessoas podem entrar para ver os documentos antigos. E tem outro setor que já é só para a diretoria, né? Que você nunca vai ver esses documentos. E aí ele conta que ele tem alguns documentos com algumas anedotas de São João 23. E aí, por que eu estou te perguntando isso? Por causa desse aspecto do humor. Ó, ele fala dos alfaiates... Nunca ouvi falar disso, que legal. Olha só, ele fala dos alfaiates, né, que após ser eleito Papa, quando foi vestir as roupas, não couberam nele, e ele virou e disse, vocês não querem que eu seja Papa. E aí, os trabalhadores do Vaticano, que a galera, enfim, não trabalhava direito, e aí ele foi e deu uma... Né? Quantos trabalham aqui? Olha, eu acho pelo menos a metade, né? Trabalha. E teve outro enfim, teve outra situação que ele, quando eleito, antigamente, para quem não sabe, eles andavam no trono, e ele estava passando, e todo mundo calado, né, admirado, olhando ele, porque ele era assim, de uma forma bem gordinho, ele era gordinho não, ele era obeso mesmo. E aí ele parou e a mulher falou assim, nossa, como é gordo e feio. Aí ele ouviu. Aí ele fez sinal, o pessoal desceu o trono, e acho que ele foi até lá e disse, eu não fui eleito num concurso de beleza. Senão eu não era Papa. Né? E a terceira que eu quero te contar antes de te perguntar é que ele chegou para visitar um amigo, que ele era conhecido muito por fugir também do Vaticano, para ir fazer visitas, e bateu lá na porta, a freira do hospital atendeu e disse, Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. Aliás, não, foi essa também, mas a outra que eu queria contar era, nós somos irmãs de São José. A chefe dele, ele falou, disse, nossa, eu só sou vigário de Cristo. E as outras, nós somos irmãs de São José. Mas como vocês estão conservadas, vivas até hoje e tal. E aí eu te pergunto, muita gente olha assim, você que já atuou de uma certa forma, conheceu de fato, né, as religiosas, eu não sei, consigo falar o nome. Shansta. Saúde. Conheceu as religiosas de Shansta e, enfim, já teve uma convivência com a igreja. Antigamente, as pessoas, na época dos nossos pais, todo mundo olhava para padre, freira ou quem era religioso com o olho assim, nossa, eu não posso rir perto dele, eu não posso fazer isso. E hoje em dia a gente tem vários exemplos, né? Tem o Padre Léo, que foi o padre aí da Canção Nova, tem até o pastor Cláudio Duarte também, que faz muito sucesso, tem outros padres aí engraçados, e eu te pergunto, dá para... Em tudo que a gente falou aqui, cabe o humor ou não? Eu tenho certeza disso. Quando eu estudava no São Vicente, né, um colégio católico aqui, em Niterói, eu lembro que era seminarista, um padre, que ia jogar basquete lá no colégio. E ele, na aula de religião, ele falava lá com as crianças, na aula de religião, isso, quinta série, por aí. E ele ia contando piada e tudo. Então, assim, todo mundo gostava, né? Tem a missa das crianças, eu acho que justamente você tem que... Para que a gente tenha mais católicos no mundo, né, a igreja tem que se tornar também um lugar de acolhimento e que a criança se sinta bem. Então, tem lá aquele momento da brincadeira, de chamar as crianças para o altar e tudo, tem que ter, né, porque senão fica muito sisudo, não dá certo. Acho que o humor é essencial, em tudo, né, não só na religião. Você precisa do humor, em qualquer momento. Imagina, trabalhar num lugar que você tem que ser sisudo o tempo todo. Porque as pessoas, principalmente para a gente, assim, que trabalha com uma situação que a gente tem que estar arrumado, tem que estar, de uma certa forma, formal, né?
Graças a Deus que eu estou fazendo, quando eu pego alguma coisa assim, eu faço home office, não precisa ir de... Ou eu fico que nem jornalista, né? Só com um terno só da cintura para cima, né? O pessoal fala que jornalista, estão te elogiando aqui, falou tudo. Jornalista, o pessoal fala que o Cid Moreira apresentava o jornal com um paletó só da cintura para cima, então é mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje. Mas eu acho muito legal a gente trazer isso, porque é muito ruim, né? As pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não conto piada, e enfim. Vamos, então, caminhando já para o final, mais de 1 hora, tem bebê aí precisando da mamãe daqui a pouco. Ih, já foi dormir, o Ricardo já botou ele para dormir. Já botou ele para dormir? Já foi botar ele para dormir. Dorme cedo, ele dorme 9 horas, mais ou menos. Dá bem. E aí aí vai até às 7. E aí, assim, eu vou te fazer umas perguntinhas antes da gente terminar. A primeira é, aquela Carolina que conheceu as freiras, que andava com a mãe, que teve aquele problema por causa do pai e tal, ele viajou. Enfim, para aquela menina, se você chegasse hoje aí em Niterói, em qualquer barzinho, antes de dar aula, sentasse e fosse tomar um açaí ou fosse tomar alguma coisa antes de dar aula, e aquela menina aparecesse na tua frente, qual conselho você daria para ela? Carol para Carol. Aqui é assim. No final é pesado. Eita. Sei lá, acho que eu falaria assim, ó, vai dar certo, segue aí que vai dar certo. Vai lá. Falaria a mesma coisa para aquela que estava indecisa entre ser freira e seguir o coisa? Passou os 3 dias? Falaria. Falei, querido, ó, sai fora do convento, não é a sua. Você vai casar, vai ter filho, vai ser advogado e tal. Mas sai aí. Massa. E você tem um santo de devoção? Eu tenho São José. Eu tenho uma devoção com São José. Mais algum outro ou São José mesmo, assim, focado? E Nossa Senhora? Algum dos dois você pode escolher para fazer uma pergunta. Para qual dos dois você faria essa pergunta? Para Nossa Senhora. O que você perguntaria para ela? Cara, não sei. Sei lá. Não tenho a mínima ideia. Não perguntaria, não. Eu só pediria. Eu falei assim, cuida aí da minha família aí. Dá uma olhadinha. Massa. Tá certo. Enfim, a gente falou, peraí, são 3 ou 4, eu não anotei, eu não anoto as coisas aqui e fico pagando mico ao vivo. Esqueço. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ir mandando aí, antes da gente terminar. E assim, tem alguém que você admira? Tirando o Ricardo e o Luigi. Que eu admiro, assim, enquanto personalidade? Pessoa, enquanto pessoa. Pode ser qualquer um, pode ser a dona de Irlande, pode ser a Jane, pode ser, eu esqueci o nome do seu pai. Cláudio. Pode ser o seu Cláudio, pode ser a tiazinha ali da esquina, qualquer um. Eu vou colocar o Papa Francisco. Acho que ele, hoje em dia, é o que a gente está precisando. Ele tem essa leveza que você falou, né? Ele tem esse humor, ele tem a caridade. Eu não conheço muito da vida dele, já vi algumas coisas, vi alguns documentários, tem aquele documentário Dois Papas, né, que eu não sei se você assistiu, assim, tem muita ficção ali, mas é lindo, né? E eu acho ele, das pessoas vivas, acho que hoje em dia ele é um grande nome pra gente. E você vê que é um Papa que está agregando todas as religiões, né? Mesmo quem não é católico, admira o Papa Francisco. Olha, a gente vai finalizar então, foi quase 1h10 aí, né? Mas eu te agradeço por ter topado de pronto, né? Por ter estado aqui com a gente. O celular deu um problema, senão eu ia fazer, a gente sempre tem um quadro aqui, mas eu não me lembrei, que é o arquivo confidencial, mas, inclusive eu boto o áudio, tem a coisa, mas hoje eu não preparei aqui, não deu para fazer, peço desculpas aí a quem vê, aos vários telespectadores que a gente tem. Muito obrigado por ter topado, né? Muito obrigado por ter estado aqui, eu espero que a pandemia passe e que a gente possa se rever logo, se Deus quiser, eu estou perto de tomar a vacina e a gente vai tomara. se rever em breve.
Gabriel, eu que agradeço. Eu achei essa iniciativa muito legal. E eu acho mais bacana ainda porque em sala de aula eu não fico falando, eu sou católica, não sei o quê, né? Algumas pessoas sabem, eu falo, mas muita gente acha que é contraditório você ter uma profissão especialmente como a minha, que é direito penal, né? Advocacia criminal, militante, dou aula e tudo, e você tem alguma fé, né? Mas assim, eu acho que é possível. Eu lembro que eu estagiava no Ministério Público durante a faculdade, eu estagiei na central de inquéritos, que cuidava só de inquéritos de mortes violentas. Eu lembro Uhum. que eu via lá as mortes violentas, as fotos e tal, e eu pensava assim, eu vou ter que rezar para essa pessoa. Eu rezava um Pai Nosso por cada pessoa morta que eu via no inquérito policial, ou seja, meu trabalho não andava, né? Porque só tinha gente morta. E aí no Você pode início eu ter salvo carregava. a alma de muita gente aí, viu? Pode ser. Aí no início eu carregava muito para mim aquilo, aí depois você vai aprendendo a distanciar. Mas o trabalho do advogado é escutar, né? E quantas vezes você consegue dar uma pitada de fé naquilo ali, e você nota muito que o que falta hoje em dia é uma base familiar, é uma estrutura familiar, é Deus realmente no coração. As pessoas é tudo muito imediato, é tudo muito violento, eu vou resolver na porrada, e é assim que os problemas surgem, né? Então, Uhum. é possível você trabalhar com direito ou como médico e é compatível com a fé. E tem coisas que você não vai achar explicação e também não queira achar explicação, né? Tem coisas que são inexplicáveis. E a fé vai explicar. Uhum. Então, e eu agradeço também muito a Deus, porque ao longo do caminho eu fui encontrando na Igreja Católica pessoas que acolheram, né? Padres com bom humor, que me deram palestra quando eu era criança e me cativaram, e aquilo foi ficando, e excelentes catequistas, o trabalho do catequista é, é muito importante, muito maravilhoso. Eu fui catequista há muitos anos, e acho Saudades. que isso me despertou também o fato de querer ser professora. Eu sempre quis ser professora. E eu sempre quis ser professora, acho que porque desde a adolescência eu fui catequista. Então, essa coisa de falar, de Sau- ensinar, de gostar. Então, a Igreja Católica me proporcionou uma descoberta de vocação. Eu não sou freira, mas a minha vocação para o ensino eu descobri na Igreja Católica, porque eu fui lá e fui catequista. Então, Irmã também Carol tem dos uma Pés vocação. Descalços. Seria o É seu mais ou nome. menos. Aí, então assim, né? Aí eu espero assim que das pessoas que viram a gente, ou que vão assistir, fica aqui meu testemunho. É, óbvio que eu não tenho uma vida perfeita, acho que ninguém tem uma vida Não, ninguém perfeita, tem. mas a gente tem uma vida de milagre. Se você for olhar, é muito milagre. Eu contei para você aqui alguns. Nascimento do meu filho, a cura do meu filho, né, o meu relacionamento, a minha vida profissional, o nascimento da minha irmã. Minha irmã é um milagre, eu pedi tanto a minha irmã. Minha mãe tá indo para contar depois, né? Eu sempre pedi um irmão, sempre. Minha mãe tinha Alô, dificuldade de dona. engravidar. Sua mãe. Alô, dona Dilane, Dirlane. queremos você aqui. E eu lembro que a gente, uma vez numa viagem, foi lá no Santuário de Xansta, em Atibaia, e minha mãe rezando lá na igreja e tal, pedindo para ficar grávida, e eu já com 13 anos, né? Ela estava grávida e não sabia, da minha irmã. E eu não deixei ela nem pensar em escolher uma madrinha. Eu falei, eu sou madrinha, né? Tipo, e aí dela, se ela não deixasse eu ser madrinha da minha irmã. Então, enfim, acho que a nossa vida é cheia de milagres, né? Basta a gente ver e tudo. E aí é isso. Então eu quero te agradecer. Achei essa iniciativa Ah, muito legal. tô com Obrigada. vergonha. E obrigada para quem está aqui escutando a gente, né? Pela paciência e tudo. E é isso. Tomara que a Passou, pandemia passe passou. logo para a gente se aglomerar. Olha ela aí, olha ela aí. Falou da dona Dilane, É. ela apareceu. Tomara que você, eu que agradeço. Já falei isso, gostei, assim, vocês, né, você e mais alguns aí, eu não vou ficar citando, senão eu esqueço de citar nomes, foram grandes incentivadores e exemplos para mim, para a Kícia também, que está aí, que se eu não citar ela, ela fica com ciúme. Então, eu te agradeço por ter topado. Eu acho que, assim, a minha iniciativa daqui você quer chegar a quantos? Eu não preciso chegar a quantos seguidores. Eu acho que se tocar uma pessoa, como eu disse antes de ontem, né, para um amigo, já estou satisfeito, né, quando eu tiver mais velhinho lá, e se eu lembrar e ver que essa iniciativa deu certo em uma pessoa, para mim já está bom. Então, eu te agradeço, né, antes da gente ir, Acho que eu caiu derrubei minha alguma coisa. casa aqui. É.
o ao vivo aí, o ao vivo sempre dá essas coisas. A gente faz uma oração antes de ir, né, o Pai Nosso e a Ave Maria. Então, por favor, você puxa e eu te acompanho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora de... Mãe, Rainha, vencedora, 3 vezes admirável de Xansta. Rogai por nós. Rogai por nós. Obrigado, senão não vai dar para falar. Pessoal, muito obrigado. Vou encerrando a transmissão. Um beijo para todos. Um beijo para a dona Dirlane, que esteve com a gente, Kícia, Mariana, que fez pergunta, Bianca, todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir. Aviso a vocês que quem quiser ouvir no Spotify depois, olha aí também, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, tá certo. Quem quiser ouvir no Spotify depois, eu vou mandar o link para a Carol espalha, vou mandar o link para a Kícia espalha. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau. Beijo, tchau.